Primeira vez, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? O Jairo vai conduzir, então, a doutrinária da tarde. Obrigado. Boa tarde, amigos. Paz e amor. É uma alegria estarmos aqui, nessa casa também, que cumpre um papel tão importante nas nossas vidas, que é nos aproximarmos um pouquinho mais da nossa doutrina espírita, que é tão esclarecedora, que tanto bem nos faz, nos mostrando um caminho assertivo, no sentido de podermos compreender um pouco a mensagem de Jesus. E a mensagem que foi lida no início era uma mensagem que eu escolhi para poder, em algum momento, a gente tecer algumas considerações em torno do tema. E nós sabemos que Jesus nos trouxe, uma verdade que ela não é só uma verdade para a nossa vida cotidiana ou que tenha somente um fundo religioso. Nós entendemos que a mensagem de Jesus, ela traz no seu âmago, na sua essência, tudo aquilo que rege não somente a nossa vida enquanto espírito mortal, espíritos reencarnados num planeta, mas é a verdade que reina em todo o universo. Toda a força do universo emana dessa verdade. E essa verdade é a própria representação de Deus, da sua essência, no sentido de governar a vida. Então, a nossa vida, a existência na Terra, em outros planos, segue esta verdade que emana do Criador, que se personificou na figura de Jesus, que é o amor como lei divina, E nós vamos encontrar esses códigos, esses ensinamentos organizados e compilados no Evangelho, E nós sabemos que a nossa doutrina espírita, a partir do nosso codificador, ele nos oportunizou, ordenar esses ensinamentos dentro de um rol pedagógico de instrução que nos mostra um fio condutor do entendimento que nós temos que ter a respeito dessas máximas de Jesus, E nos foi solicitado na tarde de hoje de nós falarmos um pouquinho a respeito das bem-aventuranças e particularmente o ponto que fala sobre os bem-aventurados os aflitos. E aí nós temos que entender o que traz este ensinamento no sentido de não entendermos equivocadamente que temos que ser masoquistas para conquistar o reino dos céus, Mas entender que muitas vezes as aflições que regem em alguns momentos na nossa vida, elas fazem parte de um processo de educação. Então nós temos que entender e nos perguntarmos muitas vezes o porquê que estamos passando por determinada, vamos dizer assim, dificuldade, e o que esta dificuldade está tentando nos mostrar para que possamos refletir em torno desta vida presente e também em torno de uma sequência existencial que não se compõe somente desta vida, mas entendermos que todos nós somos espíritos eternos. Nós temos a maior herança que uma expressão de vida pode ter, que é a eternidade. Nós somos espíritos eternos. E isto é algo divino de entender que não haveremos de sucumbir no túmulo, mas que sim, ali é uma passagem de um plano para outro. Mas para nós termos um entendimento lógico desta mensagem, enfim, desse ensinamento, nós temos que estudar e nós temos que ler. Senão ficaremos só na superfície e não entraremos na essência deste ensinamento. A reencarnação é uma lei divina, é uma lei que se cumpre para que se cumpra a justiça divina. Então, se existe aflição, e Emmanuel vai dizer através de André Luiz, que nós vivemos ainda num plano em que as inquietações fazem parte do nosso dia a dia como desafios a serem superados. Mas, antes de entrarmos nesse ponto, eu escolhi, para relacionar ou correlacionar com esse tema, a figura de Chico Xavier, porque no dia 2 de abril, Chico Xavier estaria completando
e está completando não mais um ano de existência na Terra, mas sim completando mais um ano deste patrimônio mundial que nós temos, que é a figura de Chico Xavier, né? E este ano nós vamos ter 21 anos que ele partiu para o mundo espiritual. Então nós estamos vivendo a nossa maturidade, né? No sentido de nos sentirmos órfãos desse grande espírito que esteve entre nós, que foi nosso contemporâneo, que se chama Chico Xavier. E aí o Evangelho, né, nos traz como mensagem, no nosso entendimento, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Então esse é o pensamento de Mateus, que nos elucida da importância de entendermos do porquê que estamos na Terra, né, de onde viemos e para onde nós iremos. Mas nesse permeio, nesta caminhada, essas inquietações farão parte da nossa existência. Então eu volto a dizer da importância de nós entendermos o porquê que estamos aqui. Mas nós vamos entender também que o Evangelho, na forma como ele se expressa, e que ele nos traz o Consolador, né, que é a figura do próprio mensagem de Jesus, ele não se consagrou somente a partir da vinda do Cristo, mas nós vamos ver que nós tivemos 3 grandes revelações que nos convidam a esse entendimento do que seja essa mensagem divina. Então nós tivemos Moisés, que veio dentro de um período histórico da humanidade, onde as comunidades naquele tempo, né, tinham muitos deuses, muitas representações, e na sua essência não trazia aquilo que é o consolo divino a partir de um entendimento do que seja essa representação de Deus, o que representa Deus na nossa vida. Logo em seguida, então, há 2000 e poucos anos atrás, veio ao nosso encontro este espírito, né, consagrado, é um espírito de uma grandeza infinita. Se nós formos pensar quem é Deus e como é Deus, a figura mais próxima que nos traz essa representação é a figura de Jesus. E aí nós vamos entender que também no livro A Caminho da Luz, nós vamos entender, em um livro psicografado pelo Chico Xavier, que ele vai nos elucidar a respeito das tradições espirituais que envolvem não somente o nosso planeta, mas a própria constituição do nosso sistema solar. E o nosso irmão X vai nos revelar que existe uma comunidade de espíritos puros, espíritos que já atingiram uma grandeza tão alta, que eles são responsáveis pela organização do universo. E particularmente Jesus é um desses espíritos consagrados a ser um desses grandes guardiões do universo. Então a gente vê muitas vezes esses filmes, né, Guerra nas Estrelas, né, tão famosos, que trazem uma representação de uma comunidade organizada, que governa o sistema solar e outros sistemas. Nós temos realmente de fato. Mas só que nós temos esses espíritos dentro de uma grandeza divina. Então, no livro que o Chico psicografou, ele vai dizer assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Apenas já se reuniu 2 vezes. Então essa comunidade de espíritos puros se reuniram 2 vezes no nosso sistema solar. Uma, quando foi planejado a formatação do nosso planeta, desde o desprendimento, né, das estruturas necessárias que foram equilibradamente organizadas no sentido de formar o nosso planeta Terra, e a outra vez quando Jesus, esse espírito puro, se organizou à sua volta, né, o seu processo reencarnatório, para trazer aqui a grande marca
da mensagem, da representação divina, daquilo que rege o sistema universal, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, então, quando Jesus vem até nós, ele traz um novo paradigma de organização na vida da Terra, que deveria se cumprir e que deverá se cumprir a partir desta medida, que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja, quando ele diz que amar o próximo como a nós mesmos, ele dá um ponto de equilíbrio, porque nós não podemos amar mais alguém passando por cima de nós mesmos. Então veja que interessante isso dentro de uma organização das próprias relações familiares, das relações comunitárias, das relações entre governos, entre países. Então aí é um marcador de vida e de existência que nós temos que compreender. E aí Jesus veio, esteve entre nós, trouxe a sua mensagem, muitas estruturas de organização daquela época não a compreenderam, e Jesus falava por parábolas, porque essas mensagens, muitas delas não eram para aquele momento histórico, mas eram para serem trazidas e serem amadurecidas. E quando Jesus está no auge do cumprimento da sua missão divina, que ele está sendo pregado à cruz, Jesus diz que não nos abandonaria e que mandaria um outro Consolador que ficaria conosco para toda a eternidade. E aí, se passado quase 2000 anos, mais de 2000 anos, nós vamos entender, então, que este Consolador prometido, que vem ao encontro das nossas necessidades, que vem ao encontro das nossas aflições, ele se reveste não pela figura de uma pessoa ou de um grande representante, mas é uma grande falange de espíritos evoluídos, que trabalham junto a este ser divino que representa Jesus. Começou então a trazer até nós uma mensagem. E aí nós vamos ver então que a época de Allan Kardec, Allan Kardec foi um grande pesquisador, que se chamava Hippolyte Denisard Rivail. Para a época ele era um eminente pedagogo, um estudioso das relações sociais, ele tinha uma noção de um olhar crítico, como um bom pesquisador, e ele observa então, quem já leu um pouco da tradição daquilo que rege a própria codificação, vai ver que naquela época começou um movimento muito material e ostensivo, aonde os objetos se mexiam, aonde esses objetos faziam barulho, e ele diz, e ele pensa, e ele reflete e vai dizer que aquilo não poderia se dar de uma forma sozinha, que teria que ter um pensamento, uma força por trás que fazia com que as mesas girassem. E aí ele, como um bom pesquisador, ele estabelece uma metodologia, e essa metodologia de pesquisa vai observar que essa força tem uma inteligência, e que ela não se compõe por uma única inteligência, mas por diversas inteligências que assolam o planeta à época. Então, ele, de uma forma organizada, começa a enviar perguntas, e essas perguntas para os mais diversos locais onde esses fenômenos acontecem, não só na França, mas com outros países, e ele percebe que a resposta vem igual. Ou seja, como que pessoas diferentes em diversos lugares conseguem trazer respostas iguais àquelas perguntas que foram formuladas. E aí ele avança nos seus estudos, e ele então começa a organizar uma codificação. Por isso que a doutrina espírita se chama codificação espírita, porque é a única religião de fundo que foi trazida ao mundo por ordem de uma inteligência suprema, de ordem de uma organização de espíritos elevados, que nos trouxeram, então, a terceira revelação. Então, a doutrina espírita se reveste como a terceira revelação para nos explicar aquilo que Jesus disse à época quando ele aqui esteve. E aí ele diz, a promessa de Jesus, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador para ficar eternamente convosco. Então a doutrina espírita, a doutrina em si, vem cumprir uma missão em nome de Jesus, nos revelando então que essas leis, que fora dessas leis não há alternativa. Então nós temos que seguir essas leis de alguma forma.
É claro que nós, em processo evolutivo, né, que somos todos espíritos encarnados, não é numa existência que a gente vai aprender tudo isso. São nas mais diversas existências nos quais nós iremos trilhar, com as mais diversas personagens, muitas vezes assumindo personagens em corpos masculinos, outros em corpos femininos, até para nós entendermos todo esse fenômeno que existe hoje, dessas configurações de representações humanas que se seguem, de entender por que determinadas pessoas têm um determinado tipo de comportamento e outras têm outros. Qual é o pano de fundo disso tudo? É a reencarnação marcada por diversas existências e diversas experiências. Bastamos nós vermos hoje o quão inteligentes são as nossas crianças. Nós temos hoje crianças que 1 ano e meio, 2 anos, tocam perfeitamente piano. Esses dias eu estava olhando estudos que estão realizando em torno de uma criança com essa idade. Ela tocava perfeitamente piano. De onde é que vem esse conhecimento? E assim nós temos no nosso dia a dia, a gente não precisa ir para longe. As nossas crianças hoje são crianças extremamente sensíveis. E Chico Xavier disse, antes dele desencarnar, que a partir do ano 2000 só reencarnariam aqui na Terra espíritos já dispostos a viver no bem. Ou seja, se assim é, os espíritos que ainda estão amarrados, né, numa tradição de não fazer o bem, mas fazer o mal, eles aqui não voltarão mais. E aí nós vamos entender como é que o planeta mudará de faixa vibratória, de plano de provas e expiações, para um plano regenerado que se dará através dessas mutações. Espíritos voltados para o bem reencarnarão e aqui nós teremos, ao longo dos próximos milênios, né, um mundo mais regenerado. E aí nós temos o Consolador prometido. E aí nós vamos entender, então, através do Evangelho, daquilo que Jesus nos disse, né? Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos entender que nós também não somos os únicos habitantes do universo. Nós temos já várias expressões, né, de várias situações, de observações, de outros seres que se aproximam, né, através, né, vamos dizer assim, os nossos irmãos ETs, né? Será que eles são tão estranhos a nós ou são personalidades encarnadas em corpos diferentes que têm uma inteligência mais avançada ou não, que estão já gravitando, se aproximando da nossa comunidade terrena por ordem desses emissários divinos, porque nada acontece sem a autorização desses espíritos puros que regem o universo. Então vejam, Chico Xavier lá na década de 70, quando vocês colocarem no YouTube o programa Pinga Fogo, é feito a Chico Xavier várias perguntas, e uma delas é a respeito da aproximação com seres de outros planetas. E o Chico Xavier diz, primeiro, que nós encontraríamos água na Lua, e que quando as bases lunares forem implementadas nesse satélite natural, nós começaríamos a estabelecer novas comunicações com seres de outro planeta. Quando isso acontecer, nós vamos ter um novo paradigma de organização na Terra, que é sabermos que nós não somos a última bolachinha do pacote, que nós temos responsabilidade perante o universo, que aqui não somos os únicos habitantes. Nós compartilhamos essa existência, né? Essa existência universal com outras instituições, outras estruturas de governo, né? Então, o Evangelho de Jesus, ele vem nos trazer essas revelações, que não só são revelações do plano moral, do campo filosófico, daquilo que nós temos que entender a respeito da mensagem do Cristo, mas é o Cristo desdobrando essa mensagem, mostrando que também a partir da ciência nós vamos ter a comprovação daquilo que ele diz quando ele traz que meu reino não é deste mundo, que é o reino do amor e da verdade, porque aqui ainda não vivemos plenamente, por isso que ele diz que o reino dele não é daqui, mas que será também, e que há muitas moradas na casa do Pai. Então, ele quer nos mostrar que existem vida em outros planetas, né? Também. E eu não sou ufólogo, viu? Estou trazendo isso a partir dos estudos que a gente tem feito.
E aí então nós temos a vinda do codificador, que vem nos fazer a grande revelação, mas foi dito ao nosso codificador que essa mensagem ou essa missão não estava de todo completa, mas que ela continuaria no século vindouro, no início do século vindouro. E aí perguntado quem viria, e os espíritos dizem, né, que seria ele mesmo. Então eu tenho uma teoria que é minha particular, mas a gente não cria contenda, de que o nosso Allan Kardec já estava reencarnado e que Chico Xavier, para mim, é a reencarnação do nosso codificador, por tudo aquilo que se cumpriu na missão divina de Chico Xavier, atrelada aos estudos já feitos em relação a isso, né? Mas que comprova que realmente a vinda de Chico Xavier é a vinda da missão divina que vem cumprir aquilo que esta falange de espíritos superiores disseram ao nosso codificador. Independente de ser ou não ser, as duas personalidades cumpriram a sua missão, que é trabalhar para Jesus. Mas aí como é que esse consolo se dá, né? E aí eu trago a própria figura do Chico, nos mostrando que ele doou a própria vida nesse consolo, no consolo às pessoas que sofrem, desde cedo, né? Desde muito jovem, ele viveu na própria pele, enquanto criança, muito sofrimento, e ele vai para a vida adulta, com 17 anos ele já desponta na sua mediunidade. E nesta data aqui, no dia 10 de julho de 1927, aparece para ele um espírito de uma grandeza bastante expressiva, que na época assumiu a personalidade de uma rainha, né, a Rainha Santa, né, de Portugal e Algarves. Foi uma grande rainha muito benemérita, que ao seu tempo ela ajudava muito, né, os seus, vamos dizer assim, seus súditos, né, fazendo muitas ações no sentido de poder garantir às pessoas que elas tivessem acesso à alimentação e tal. E aí a gente vai entender que, para ser espírito, para nós cumprirmos a nossa missão enquanto espíritos encarnados, nós podemos também cumprir como rainhas e como reis. Espero que esse rei que hoje tomou posse, né, também cumpra a sua tarefa de trabalho no mandato que a ele foi confiado como rei. Porque não é o fato de ser rei ou um trabalhador doméstico ou um médico, né, que vai fazer a diferença. O mais importante é que faça o bem. Na medida que faça o bem, esses espíritos que assumem essas personalidades, eles conquistam um degrau na evolução. E aí esse espírito se apresenta ao Chico, ainda bem jovenzinho, e diz para ele assim, em 10 de junho de 1927, Chico Xavier recebe a visita da Rainha Santa de Portugal, a Venerável Isabel de Aragão. E aí os dois estabelecem um diálogo entre os dois. O seguinte trecho da narrativa entre os dois. Senhora, quem sois vós? Pergunta o Chico, a entidade espiritual que se apresentou para o Chico numa grande luminosidade. E aí ela diz assim, você não se lembra de mim, no entanto, sou Isabel de Aragão. Senhora, sou pobre, nada tenho para dar. Que auxílio poderei estar a prestar aos mais pobres do que eu mesmo? E ela diz, você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar, diz o Chico. Senhora, quase sempre não tenho nem para mim. Como poderei repartir pães com os outros? E o diálogo segue e ela diz ao Chico, se você assumir essa tarefa comigo, nunca haverá de faltar recursos para que você leve, de fato, assistência material a todos aqueles que estão passando por dificuldades. Chico, muito emocionado, no outro dia, conversa com a sua irmã Luísa e ele pergunta para ela, Luísa, quantos pães, o que nós temos de alimento em casa? E ela diz, Chico, nós só temos alguns pães e algumas coisas em casa. Então reúna tudo numa sacola que nós vamos lá para a periferia de Pedro Leopoldo. E a partir daí o Chico então começa uma grande peregrinação de amor, indo consolar aqueles que estavam em dificuldades maiores que ele. E nunca houve nenhuma situação aonde o Chico pudesse dizer assim, puxa vida, hoje eu não tive recurso de levar o recurso para aquelas pessoas mais necessitadas. Então esse espírito assume
este trabalho com Chico Xavier. Então nós vamos ver que a equipe que trabalhou com Chico Xavier não foi somente Emmanuel, mas grandes espíritos, né, se ocuparam de diversas tarefas através da mediunidade de Chico Xavier. Quem já leu o livro Nosso Lar vai encontrar um grande espírito chamado Veneranda. Esse espírito é um dos governadores, é uma governadora na cidade de Nosso Lar, aonde, dentro da sua grande evolução espiritual, dizem que ela, somente ela, dentro dos governadores que regem a cidade de Nosso Lar, foi a única que teve a possibilidade de ver Jesus no mundo espiritual. E aqui, para ilustrar, então, já em Uberaba, né, Chico Xavier cumpre a sua missão em Pedro Leopoldo e se muda na década de 50, por aí, para Uberaba. Então, essa aqui eu trouxe para vocês verem, é umas fotografias da casa do Chico Xavier, para quem nunca teve a oportunidade de olhar. Era uma casa muito bonita, assim, muito simples, e que agora se transformou no museu. Essa fachada ela foi desfeita, então essas figuras guardam a memória, né, dessa representação. E esse portão, para mim, ele era muito emblemático, porque as pessoas, quando iam ao Chico, escreviam recadinhos para o Chico pedindo que o Chico orassem por elas, deixando um recado, que gostaria de ter a mensagem de filhos, de mães, enfim. E eu tirei essa fotografia. Aquele magrinho lá sou eu, que eu tive a felicidade, né, de, quando eu tinha 27 anos, de conhecer esse grande espírito que trabalhou muito entre nós. E eu posso dizer para vocês que Chico Xavier é o protótipo do homem do futuro. O Chico tinha todas as mediunidades, o Chico tinha uma capacidade moral de interação com as leis divinas que não é para qualquer um. Mas nós sabemos que todos nós um dia, quando evoluirmos espiritualmente o suficiente para já compreendermos como é que funcionam essas leis divinas, nós teremos essa capacidade de interação. Jesus diz que nós somos herdeiros da eternidade. Então, quanto mais nós vamos trabalhando no sentido de estabelecermos a nossa reforma íntima, mais nós teremos capacidade moral de compreensão dessas verdades que se revelam através dessas leis, né? E aqui é o Chico recebendo as pessoas na sua casa. Então é uma grande lembrança essa que nós trazemos. E aí nós vamos ver, então, como é que se deu esse consolo dentro das aflições de todas aquelas pessoas que procuraram Chico. E aí, quando eu falo de Chico, eu estou falando do próprio Evangelho do Cristo, porque ele vivenciava, ele era um autêntico cristão que realmente vivenciou a mensagem de Jesus. Nós vamos entender que realmente a vida continua além do túmulo, só olharmos e pesquisarmos a ciência, se debruçar em cima da própria obra de Chico, quando nós vamos ver que o Chico recebeu mais de 500 livros psicografados, gente. Todos com características diversas, com personalidades diversas, com assuntos diversos. Ele é o maior best-seller de livro publicado no Brasil e na América Latina. Não sei da Europa, mas eu sei que aqui no território que nós habitamos e no continente que nós estamos, ele é o maior best-seller. Mais de 500 livros publicados, então, em torno da lavra mediúnica do Chico. E reparem, já foram feitos estudos, o Chico Xavier recebeu mais de 10 mil cartas. 10 mil personalidades deste mundo espiritual que todos nós estamos tentando compreender, passaram pela mediunidade de Chico Xavier. Isso já não é uma autenticidade que a vida continua? Não existe hoje nenhuma prova que diga que o Chico tenha recebido uma mensagem que tenha sido uma fraude. Então, ele é a representação desse Consolador prometido que Jesus nos revela e nos revelou. E o mais lindo e o mais interessante de tudo é que o Chico nunca se debruçou por questões pecuniárias ou financeiras em torno desse trabalho. Tudo se revertia para a assistência material de instituições e de trabalhos que eram feitos em favor da caridade. E aí nós vamos ver, por exemplo, Chico Xavier recebeu um dos seus primeiros livros, eu vou dizer que esse foi o primeiro livro que o Chico recebeu, que foi Cartas de uma Morta. Porque logo em seguida
quando a sua mãe desencarnou, ela foi para o mundo espiritual e lá ela teve a oportunidade de estudar. A mãe do Chico foi uma lavadeira. Ela lavava roupa para fora para poder sustentar e ajudar no sustento dos filhos. E quando ela desencarnou, ela ficou um tempo no mundo espiritual e com 17 anos, por aí, 20 anos, o Chico começou a receber mensagens dela. E ela começa a descrever nessas mensagens os lugares pelos quais ela foi conhecer e visitar. E pasmem, ela foi, e ela descreve nesse livro que ela foi a Marte. Ela descreve como era o planeta Marte nesse livro. Esse livro deve ter aqui na biblioteca aqui da casa, que se chama Cartas de uma Morta. E veja que interessante o que ela revela lá e que os cientistas hoje já estão comprovando. Então ela vai dizer num trecho do livro a respeito do planeta. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes deste orbe desempenham as suas atividades consuetudinárias. As águas são muito mais raras, as chuvas quase que não verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande parte das águas deste planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. Então ela vai dizer, e ela vai descrever, obviamente, que não é um plano igual ao nosso, é um plano onde a vibração que circunda os habitantes é outra, é um plano mais evoluído, mas ela descreve o planeta e as condições topográficas do planeta. E aí foi publicado recentemente na revista Nature o seguinte depoimento a respeito daquilo que foi pesquisado em Marte. Vejam que interessante uma das conclusões do Ed. Deve ser algum tipo de mecanismo, né, tipo robô que foi e que trouxe essas conclusões em 2017. Os resultados revelaram que as rochas de basalto de Marte podem conter aproximadamente 25% mais de água do que as da Terra. E, como resultado, estas puxaram a água da superfície marciana para o seu interior. Chico tinha 17 para 20 anos, quando ele revela, através da sua mãe, como é que era a topografia de Marte. Ninguém tinha ido a Marte ainda. E agora os estudos científicos revelam como é que a água de Marte desapareceu, descrevendo da mesma forma que a mãe do Chico. Então toda a doutrina espírita, tudo que foi revelado, está sendo revelado, tem que ser comprovado. Ciência e religião têm que caminhar par e passo, senão nós não avançamos, até mesmo na nossa fé. Então vejam, que interessante, né, quando realmente, de fato, a ciência se debruçar a respeito, né, do fenômeno mediúnico. Então esse também é um consolo que vem, né? E aí Emmanuel vai nos dizer, né, nas obras de André Luiz, e aqui nós vamos ver então, que a mediunidade de Chico Xavier, ela também se desdobra quando ela traz a série psicografada por ele, chamada a série André Luiz. Já lá no livro Nosso Lar, nós vamos ver que existe uma certa descrição de que os habitantes desse plano, dessa cidade Nosso Lar, os habitantes se comunicam entre si por aparelhos muito pessoais. Vejam, lá atrás, na década de 40, me parece que foi quando começou a obra, a série do nosso André Luiz, já eles não davam o nome de celular, mas era um aparelho parecido. Então nós vamos entender com isso
que tudo que existe aqui, primeiro existe no plano da verdade, que é a vida verdadeira. Essa aqui é uma vida transitória. E que aos poucos, dentro do nosso merecimento, nós vamos nos apropriando desses mecanismos para facilitar a nossa existência na Terra. Coisa que já existe lá. Nesse livro também se descreve um aparelho de transporte de um lugar para o outro, no nosso lar, que se chama aeróbus. É um aparelho que circula a cidade em alta velocidade, onde ele é suspenso por um magnetismo. Ele não pousa no chão, ele fica suspenso. No Japão já existe um trem que ele também anda suspenso no ar através do magnetismo. Vejam, qual é a similaridade do tempo da época que foi dito e daquilo que já está sendo materializado? Isso não é uma prova de que existe uma força superior que ilumina as nossas mentes? Ou será que tudo isso é obra somente da nossa capacidade? Allan Kardec vai dizer que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós supomos. Os espíritos do bem influenciam também. Então, assim, nós vamos caminhando, graças a Deus, né? E Emmanuel vai dizer nesse livro: o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne, aluno de escola benemérita onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. E aí nós vamos entender, então, que cada dia que passa na nossa existência, nós escrevemos uma página desse livro. E que quando nós desencarnarmos, esse livro caminhará conosco, né, para o além-túmulo, que é a nossa consciência. E lá ela vai se revelar de uma forma positiva ou de uma forma não muito, muito positiva. E aí, o que fica para nós enquanto herança dessa última caminhada na Terra? É a culpa. É termos percebido que somos imortais, que somos herdeiros de Deus, que não morremos, e aí isso nos acompanha além da morte. Esse é o grande problema a ser resolvido. E para resolver isso, nós precisamos ter uma nova oportunidade. E aí vem, então, o desdobramento daquilo que se consagra através da reencarnação, de nós, graças a Deus, não nos lembrarmos, né, desse passado, para que a gente tenha um ponto de partida, um ponto inicial na nossa caminhada. E aí nós temos, né, quando a gente lembra que Jesus esteve entre nós, que trouxe a sua mensagem, Emmanuel, que é um espírito de uma envergadura, de uma capacidade organizativa, de uma fibra moral muito grande, ele se debruçou, né, então, em nos trazer um desdobramento do Evangelho de Jesus, e ele trouxe a partir dessa obra também que eu acho monumental, que nos revela o pensamento de Jesus, trazendo esse pensamento para o nosso dia a dia. Eu sempre aconselho aos amigos que possam utilizar esses livros, particularmente esses aqui, no culto no lar. Quando nós realizamos o culto no lar. Eu acho que todos os nossos irmãos aqui conhecem, o culto no lar é um momento, é um encontro que nós temos com Jesus, com os nossos mentores espirituais, onde nós levamos a eles os problemas da nossa intimidade, os problemas que estamos enfrentando. Não temos problemas em levar os nossos problemas para esses espíritos, porque nós temos um contrato amoroso com eles, e eles têm um contrato conosco no sentido de nos ajudar. É nesse momento que esses espíritos vêm em nosso lar, na nossa casa, e eles sabem tudo o que se passa conosco, mas eles precisam da nossa autorização também, do nosso esforço no sentido deles poderem intervir na nossa vida, porque a gente não intervém na vida particular de ninguém. A gente dá autorização para que isso aconteça. E o culto no lar é esse encontro amoroso de Jesus. E eu sempre digo, né, que se o Cristo, sendo esse espírito tão evoluído, de alta grandeza, ele sabe o nome de cada um de nós, ele sabe tudo a nosso respeito. E ele espera amorosamente por nós há muitos milênios, porque ele é que garante a nossa permanência na Terra dentro desse processo evolutivo. E aí tem um outro desdobramento dentro desse consolo prometido por Jesus, dentro da obra mediúnica de Chico Xavier, que foram as cartas consoladoras, né?
Até que horas vai a palestra? Agora eu me esqueci. Tá. Então, foi o desdobramento, então, quando o Chico, em Uberaba, começa a intensificar, a receber as mães, os pais, né, que perderam seus filhos. E um desses desdobramentos se deu com um livro, né, e esse livro já foi publicado, que revela aquelas mães de Chico Xavier. Né? Então, temos uma personagem desse livro que recebeu também, não somente uma mensagem, mas recebeu mensagem do seu filho, quando desencarnou com 3 anos de idade. E lá, o pequeno Teteu, né, ele sofreu uma queda da bicicleta e o pequeno Teteu estava com a sua babá. E lá, por um descuido da babá, ele cai da bicicleta e bate com a cabeça. E aí ele, naquele primeiro momento, não se revela nenhum tipo de problema mais grave, mas aos poucos ele começa a se queixar, que ele está sentindo dores de cabeça e tal. E aí os pais levam ao médico, e o médico revela então que houve, né, um grande traumatismo. Com o tempo ele foi se apresentando, esse traumatismo, e o menino veio a desencarnar. Então para a família foi um grande choque, né, o desencarne tão jovem de uma criança, né? E quando a mãe do menino se aproxima do Chico, o Chico pergunta a ela: "Você já perdoou a babá?" E ela fica espantada com aquela pergunta do Chico, e ela não sabe o que dizer, e o Chico disse assim para ela: "Você já parou para pensar se fosse com você? Se você estivesse com seu filho, será que você se perdoaria? Então, será que não foi a misericórdia de Deus que permitiu que esse acontecimento viesse a ocorrer junto com a babá? Você já a perdoou? Porque se fosse com você, provavelmente você não se perdoaria nunca." E ela, com grande esforço, ela se aproxima então desta cuidadora, que ficou extremamente traumatizada pelo fato, sentindo culpada pelo fato. E a doutrina espírita oportunizou ela a fazer uma grande reflexão de que realmente o menino tinha cumprido a sua missão e que era necessário que assim fosse o seu processo de desencarnação. E aí ele vem depois, mais tarde, revelar, através do Chico Xavier, que realmente ele tinha cumprido a passagem dele. Passaram-se alguns anos, ela tinha 3 filhos. A sua filha do meio, recém-formada, foi fazer uma pós-graduação no Rio de Janeiro e ela, de alguma maneira, sofre os processos da dengue, tem um processo hemorrágico violento, vai para o hospital, entra na CTI e ela se depara com a mesma CTI aonde ela tinha perdido seu filho. E aí ela diz que jamais conhecedora, né, dos postulados espíritas, né, já com uma convivência um pouco maior com Chico, ela sentiu novamente aquela dor de perder novamente uma jovem filha, né, ainda próspera, recém-formada. E aí essa filha, através da mediunidade de Chico Xavier, vai revelar então uma existência passada, aonde ela, o noivo, que ela recém tinha estabelecido esse contrato de noivado, e sua mãe participaram de um trio amoroso, onde ela teria tentado suicídio através de envenenamento. Ou seja, ela resgata sua existência passada através de um processo de aproximação com o mosquito da dengue, e ela resgata aquela vida passada. Mas isso é um fato. Mas o que ela traz de mais importante é ela entender, quando ela está no velório da filha, a passagem de Jesus que diga: "Seja feita a tua vontade." E ela entende isso naquele momento com muita dor, entregando a filha a Deus para que se cumprisse, então, aquelas determinações que estavam postas não somente para a filha, mas para toda a família no resgate da perda de mais um filho. Então esse livro é muito interessante. Como é o nome dela? É a Célia Diniz, que eu acho que nós conhecemos. Ela já esteve aqui em Santa Maria, trazendo o seu depoimento. É um livro muito ilustrativo, que fala de uma mãe que perdeu, né, 2 filhos através da desencarnação e estabeleceu um processo, né, de poder levar também o consolo
a todos aqueles que tiverem perdido seus filhos. Tem uma outra mensagem aqui muito interessante, também de um jovem que estava prestando serviço militar e ele, por uma situação de um acidente, ele fere o pé e aquele processo dá uma gangrena e ele perde a perna, mas ele não dá conta daquele processo e veio desencarnar. E aí, esse jovem, ele, através do Chico, também traz o consolo para sua mãe no livro Bastão de Arrimo, que é um livro muito interessante, que nós vamos ver como é que se desdobra esse consolo prometido por Jesus, nos revelando de que a vida continua além da morte. E para a continuação da grande obra, né, de assistência e consolo aos mais necessitados, aqui nós temos um desdobramento de uma figura muito interessante, que era como eram feitos os trabalhos de assistência social em Uberaba, né? Então, aquela senhora ali mais embaixo, que está de braço dado, com o Chico, a dona Yolanda César, ela perdeu também o seu filho, que está ali na foto acima, afogado numa praia em São Paulo, e a primeira mensagem do filho, ele vem convidar a mãe para que se junte à grande obra de Jesus, da caridade, dizendo a ela que quando ela estivesse junto com outros jovens ou fazendo assistência social àqueles que mais necessitavam, ele estaria presente. A partir daí, então, o jovem, né, Augusto César, ele começa a trazer outras mensagens e a dona Yolanda César, então, começa a reunir várias mães em São Paulo e levar a Uberaba para que elas também pudessem receber cartas consoladoras de seu filho. E a obra monumental de assistência e de caridade prometida lá por a Rainha Santa, quando do primeiro encontro com Chico Xavier, ela se estende, né, pela toda a existência do Chico, onde nunca faltou nem um dia que não tivesse uma assistência de alguém que fosse ao encontro do Chico para que aquela assistência chegasse a outras pessoas. Chico Xavier também, dos muitos trabalhos que ele desenvolveu em nome do Cristo, ele ajudava muito essa senhora, que ela organizou um hospital na cidade de Uberaba. Eu tive a oportunidade de conhecer essa senhora, uma pessoa simples, uma técnica de enfermagem, e quando viu que todos aqueles pacientes com mal não só do fogo selvagem, né, que é uma doença muito próxima do mal de Hansen, elas criam, as pessoas que são portadoras dessa doença, criam umas feridas e aquilo arde que nem fogo, né? Então ela organizou um hospital para que ela pudesse atender essas pessoas, e era um dos poucos hospitais no Brasil que fazia esse tipo de trabalho. E o Chico nunca se cansou de ajudar a Dona Maria Aparecida a atender as pessoas com fogo selvagem. Então o Chico sempre ia lá e levava as pessoas para conhecer a grande obra da Dona Maria Aparecida. E aqui nós vamos ver o Chico também, na colônia Santa Marta, indo consolar os que possuem mal de Hansen, né, a lepra. Então o Chico ia lá abraçar os leprosos, consolar aquelas pessoas, levava a mensagem, levava auxílio, levava assistência, em nome de Cristo. Então vejam o quanto a obra monumental de Chico Xavier, ela materializa aquilo que o Cristo disse, né? Que era consolar os aflitos. Mas bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque saberão por que estão passando pelas tribulações da vida. Quando nós sabemos o porquê estamos passando por determinada situação, ou buscamos o refúgio e o consolo nesta mensagem, entendendo que não é em vão, que por detrás de alguma coisa, né, que nos aconteça, tem algo a nos chamar a atenção, aí se cumpre aquilo que o Cristo nos prometeu. E assim, meus amigos, nós vamos entender que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas por que é assim? Porque aqueles que realmente conseguem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e tenta, de alguma maneira, né, fazer uma reforma íntima. E fazer reforma íntima é nos questionarmos todo instante, assim, por que isso está acontecendo? Por que eu tive essa atitude? Por que eu fui tão áspero com aquele que está comigo? É entender o meu pai, é entender a minha mãe, é atender os meus pais,
atender os meus avós, é a minha relação no mundo do trabalho. Não é algo grandioso no sentido de que precisamos fazer uma grande revolução, mas é tentar fazer com que nós possamos entender e compreender o outro, tentando de alguma maneira perdoar, e eu tenho plena convicção quando isso acontece. Nós estamos evoluindo, nós estamos cumprindo com aquilo que nos cabe no nosso dia a dia e nessa existência. Então que nós possamos, meus amigos, tentar de alguma maneira vivenciar esses ensinamentos. Eles não podem ficar como já ficaram em outras existências, quando nós envergávamos, né, outras religiões e outros corpos, quando nos aproximávamos de outras religiões e não fazíamos aquilo que era a obra maior, que é essa reforma íntima. Né? Essa reforma íntima não está longe de nós, está bem pertinho. São com aquelas pessoas com as quais nós convivemos. E aí eu queria trazer uma mensagem de vocês, né, desse livro do Chico, que se chama Rosas com Amor. É uma mensagem muito bonita. E ela diz assim: trovas do reconforto. Dificuldades e provas? Põe a tristeza de lado. Muita aflição no caminho é socorro disfarçado. Perdeste? Não te lamentes. Cessa o pranto em que te esgotas. A ciência de vencer aprende-se nas derrotas. O fracasso não existe se o trabalho não te cansa. Só não existe vitória onde se perde a esperança. Injúrias e humilhações fica nas regras do amor. Onde o perdão rege a vida, o vencido é o vencedor. Sofrimento, quando chega, furtando-te sonho e paz, é bênção que o céu envia para saber como estás. Então veja que lindo isso, gente. Eu acho que a gente tem que entrar na essência. Eu volto a dizer, não precisamos ser masoquistas para evoluirmos, mas temos que entender o porquê que nós estamos enfrentando determinada dificuldade. Tentar encontrar a essência dessa situação e buscarmos, né, na fé que cada um possui, na prece que cada um articula, as forças necessárias para vencermos as dificuldades. Eu já tive várias experiências assim de não conseguir, né, alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, quantas vezes a gente faz concurso público, né? E estuda e não passa. Puxa vida, me esforcei tanto para passar e não passei. E aí quando vê, era um recado que Deus estava mandando, porque ali na frente estava se desdobrando coisa muito mais importante. Então vejam, por quê? Porque cada um de nós vem para cumprir uma determinada missão. Missão não de nos tornarmos missionários, porque isso ainda temos que evoluir muito, mas é a missão junto de um filho, de um companheiro, de uma companheira. O que essa pessoa está trazendo para a minha grandeza espiritual? O que eu estou oferecendo para ela ou para ele em termos de grandeza espiritual, de cumplicidade? E a gente vê hoje que o mundo está muito diverso, né? As relações estão muito fluídas, estão muito dispersas. É porque a gente está sofrendo a ebulição de todos esses processos, de todas essas mudanças paradigmáticas, né? Mas como foi dito no início dos nossos trabalhos, a verdade é única. O tempo passa. Hoje foi coroado um rei. Era novidade. Quantos milhões de pessoas estavam assistindo? Amanhã é outro dia. Se ele não cumpriu o papel dele, como todos nós, o que te valeu ser rei numa terra de ninguém, né? Onde vivemos um mundo capitalista que cada vez se apropria mais da vida das pessoas. Não valeu de nada. Certo, meus amigos? Era isso. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos lembrar dessa figura ícone do Espiritismo que foi e que é Chico Xavier, um exemplo tão bonito que nós temos na nossa doutrina espírita e que ele possa fazer parte do nosso dia a dia, das nossas preces, das nossas orações, para que possamos encontrar na nossa doutrina o consolo necessário. Paz e amor.